Boa tarde a todos e todas. Hoje estamos recebendo Isabel Cristina Reis com o título da webinar Minha História na Ciência, um caminho cheio de curvas. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, possui especialização em Entomologia Médica pelo Instituto Oswaldo Cruz e Estatística Aplicada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, doutora em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e pós-doutorado realizado na Fiocruz do Rio de Janeiro. Atuou como coordenadora adjunta do Núcleo Operacional Sentinela de Mosquitos Vetores e atualmente consultora da Organização Mundial da Saúde. Possui experiência no ensino e na pesquisa em saúde pública, com ênfase em ecoepidemiologia de doenças infecciosas transmitidas por vetores, taxonomia e sistemática de colídeos, sensoriamento remoto, geotecnologia e modelagem em saúde. Atualmente também é bolsista de desenvolvimento tecnológico industrial do CNPq nível A. Seja bem-vinda, Isabel. A palavra está contigo. Obrigada, Priscila. Uma boa tarde a todos e todas. A Priscila fez o convite, então desde já eu agradeço, essa oportunidade de estar aqui nessa tarde com vocês, e eu vou apresentar um pouquinho, da minha trajetória, de quem eu sou, um pouco da minha trajetória e o que a gente vem desenvolvendo hoje, Então, eu vou compartilhar aqui e eu acredito que depois eu não consiga mais ver vocês. Então, qualquer coisa, por favor, deixa eu só voltar aqui. Gente, então, eu vou, como eu disse, contar um pouco da minha história na ciência. E aí eu escolhi essa foto, essa figura, para mostrar um pouco que o nosso caminhar ele não é retilíneo, ele não é uma reta, mas sim possui algumas curvas ao longo do caminho. E o interessante é que nessa linha, que a gente traça, você tem essas curvas, que são inesperadas. Além disso, é interessante porque tem os locais, que você tem os acostamentos que você pode dar uma parada, repensar e voltar de novo, ou então mais à frente tem um retorno para fazer. Então é interessante porque nada é reto, Então, na verdade, ele tem essas curvas e que faz com que a gente pare e pense um pouco, e as coisas inesperadas algumas vezes aparecem e que a gente também precisa tirar um pouco de proveito disso. Então, é assim que a gente vai começar hoje essa nossa apresentação, entendendo que a gente faz planos, desenha algumas rotas, mas a vida tem sempre o hábito de nos presentear, com esses desvios, com essas curvas fechadas, paisagens, que não estavam previstas na nossa rota, no nosso mapa. E o surpreendente é que muitas vezes é exatamente nesses caminhos que a gente passa, que são inesperados, que encontramos coisas que são muito valiosas. Seja no aprendizado, seja no conhecimento, encontrar, conhecer, fazer novas amizades, ou um novo rumo também, que faz muito sentido, que pode fazer, na verdade, mais sentido do que o original, E a graça está exatamente nisso, em aprender a curtir essa paisagem, que no primeiro momento pode ser um pouco estressante, vai depender do nosso grau de ansiedade, um pouco, mas entender que é importante também a gente curtir, mesmo que a estrada mude um pouco de direção, e dessas paisagens. E foi um pouco disso que aconteceu comigo
ao longo desse tempo. Então, eu trouxe aqui para vocês verem um pouco da minha família, né? Essa daqui, deixa eu ver, o mouse está passando. Isso. Aqui somos eu, né, e minha irmã, pequenininhas, minha mãe. Aqui, né, são os meus pais, Dalila e Claudio Honor. Meu pai é falecido, né? Então, faleceu quando a gente era bem pequenininha, então minha mãe acabou sendo todo o pilar da casa, né? Então, ela foi mãe e pai, se assim a gente pode dizer, e criou 2 filhas, né? Minha irmã hoje é assistente social, né? Está terminando o doutorado na Federal de Santa Catarina. Ela mora em Brusque, né? Em Santa Catarina também. E ela trabalha já no Instituto Federal de Brusque. Ela é como se fosse aposentada, né? Vamos dizer assim. Minha mãe sempre foi do lar, né? Empregada doméstica. Então, sempre foi nessa luta que ela sustentou as 2 filhas, né? E aqui na direita, né, na parte superior, já é minha mãe hoje, né? Já tem 80, eu acho que é 81, ela vai fazer 82 esse ano, se eu não me engano, ou é 81, uma coisa assim, mas eu acho que ela vai fazer 82, né? Esse daqui é minha irmã, sou eu, e aqui é uma parte, aqui embaixo, né, na esquerda, é uma partezinha da nossa família Buscapé, que na verdade é uma família muito grande, né, principalmente da parte do meu pai, porque eu tenho muitos tios e muitos primos, né, da parte da minha mãe ela é um pouco mais curta, mas aqui a gente estava celebrando a vida, né, os 80 anos da minha mãe, então juntamos um pouquinho aqui dos parentes. E aí, quem sou eu, né, um pouco da Isabel, não olhando um pouco para a vida acadêmica, mas saindo um pouquinho da ciência, então eu trago aqui, né, eu sou cristã, sou da Igreja Adventista, moro em Nova Iguaçu, né, no estado do Rio de Janeiro. Nova Iguaçu ficou muito famoso, né, depois que teve, não sei qual foi a edição do Big Brother Brasil, né, muitos anos atrás, que tinha o Ru Nova Iguaçu, então não é Foz do Iguaçu, porque muita gente pergunta, é Foz do Iguaçu? Não, é Nova Iguaçu. Tem uma cachorrinha, né, pretinha, apesar dela ser mais floquinha do que pretinha, né, mas chamo ela de pretinha. Gosto muito de atividade física, quem me conhece, ama a natureza. Também gosto de alguns esportes radicais, né, então, não que eu pratique isso, mas de vez em quando preciso de uma adrenalina a mais. Amo praia, como uma boa carioca, né, adoro comida nordestina e outras comidas também, então podem me convidar. E adoro viajar, né? Então, esse eu trago aqui um pouquinho de quem é Isabel, e uma palavra que me define, né? Eu acho que define muita gente também, é a resiliência. Então, e a minha trajetória, né? Então, vocês conheceram um pouquinho de mim, um pouquinho da minha família, mas ao longo desses anos, né, muitos anos aí, quando eu estava ainda cursando o 2º grau, né, fiz técnica em contabilidade, nada a ver com o que eu desempenho hoje, mas eu decidi fazer biologia, então isso foi em 2002, já tem um tempinho, né, quando eu sempre vejo, né, pego o meu certificado e olho a data, falo, já tem aí uns 20 anos, né, de formada. Então, em 2012, eu ingressei para fazer biologia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aqui em Campos dos Goytacazes, fica mais ao norte do estado do Rio, coladinho ali com o Espírito Santo, tá? E, então, é uma universidade estadual do Rio. Então, eu me formei lá. Depois eu fiz uma especialização quando eu terminei. Achei que eu precisava ter mais conhecimento sobre o meu objeto de estudo da graduação, né? E eu vou falar um pouquinho mais nos próximos slides desses objetos de estudo. Então, eu resolvi fazer uma especialização em entomologia médica, para estudar os artrópodes, né,
o grupo vamos dizer, de insetos transmissores de doença. Então, finalizei em 2010 e logo depois, nesse inteirinho, eu ingressei também no mestrado, né? Desculpa. Desculpa, porque minha cachorra começou aqui a... logo depois eu ingressei no mestrado em sensoriamento remoto no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Terminei, finalizei em 2010 e ingressei no doutorado aqui na Fiocruz, no programa de medicina tropical, né? E continuei muito nessa linha de trabalhar com os insetos, né, transmissores de doença, principalmente os mosquitos, né? E o mestrado, para mim, acabou sendo também um divisor de águas, né? Porque eu pude trabalhar numa região que eu sempre tive interesse, né, em trabalhar, que era na Amazônia. Então, o meu campo todo foi no estado do Acre. Então, eu passei 2 anos de forma, né, ficava um mês, depois 15 dias, indo para essa região. E foi, assim, um aprendizado maravilhoso. Nesse inteirinho entre o doutorado e o pós-doutorado, eu fiz uma especialização também em estatística aplicada, identificando uma dificuldade que eu tinha, né, com a parte da estatística. Então, eu fiz na Universidade Rural do Rio de Janeiro, e foi de grande valia também, e fiz o pós-doc. E no pós-doc, né, eu tive a oportunidade de coordenar algumas disciplinas lá na Fiocruz, não só coordenação de disciplinas, né, mas também de eventos. Coordenei durante algum tempo um curso muito interessante chamado BET Vetores, né, que são que aborda os determinantes ecológicos e ambientais, climáticos, associados à dinâmica de transmissão dessas doenças transmitidas por insetos vetores. Também comecei a revisar alguns manuscritos, né, publicações, participar de projetos de extensão, orientações, participar de bancas, né, examinadoras, e participar da gestão como a Priscila comentou, né, do Núcleo Operacional Sentinela de Mosquitos Vetores, o NUSMOV, que foi uma grande oportunidade para mim. Tirei muitas lições, né, porque a gente tinha todo um pessoal técnico, então tínhamos alunos também no núcleo, que tem hoje também, né, o núcleo é coordenado pela doutora Nildimar Honório, e ela me deu essa responsabilidade de orientar com ela, né, esse núcleo durante 3 anos, né, e algumas portas se abriram também ao longo desse tempo, e eu fui consultora, né, eu comecei em 2019, foi a minha primeira consultoria, fui convidado pela Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, para construir um manual de controle de vetores e para Angola, né? Então eu fui para Angola, nunca tinha saído do Brasil, foi a minha primeira vez, a minha primeira experiência, e fiquei, a princípio era para ficar 1 mês, fiquei 3, depois voltei para o Brasil, né? Depois de finalizada a missão, voltei para o Brasil, e em 2021, no finalzinho de 2021, junto com a gente estava vivendo a pandemia ainda, né? Já quase no finalzinho da pandemia, eu fui chamada novamente para ir para Angola e ficar lá, passar 11 meses, trabalhando agora não muito com a parte de vetores, eu auxiliava, né, dava, enfim, né, tinha algumas falas, mas o meu trabalho principal era trabalhar com as bases de dados de Covid-19, né, então ajudar a Secretaria de Saúde de lá, né, com esses dados de Covid-19 no país. Então, sempre
ao longo de toda essa minha trajetória, né, sempre trabalhando com pesquisa, tecnologia, inovação, né, com essa temática de biologia e biodiversidade, insetos, vetores e patógenos, tanto para dar um suporte técnico, né, para a vigilância em saúde, tanto a nível nacional quanto internacional, quanto também o fortalecimento e instrumentalização do Sistema Único de Saúde. Então, de uma forma um pouco mais resumida, né, então, eu tenho trabalhado muito nessa temática de biologia, biodiversidade, vetores e patógenos, né, principalmente relacionados ao humano, tá? E nessa temática, né, ela envolve tanto a entomologia, que é o estudo, né, desses insetos, desses artrópodes, no caso, entomologia médica, artrópodes vetores, quanto também pega uma gama da epidemiologia, né, o controle e manejo desses vetores, e muita discussão da ecologia da paisagem, ou seja, como é que a paisagem interfere na dinâmica de transmissão dessas doenças transmitidas por vetores, como a paisagem ela afeta, né, o comportamento desses vetores. E tudo isso, né, a gente tem trabalhado de uma forma muito forte agora com o engajamento comunitário, né, então envolvendo a população em todas essas construções e essas discussões, como também atuando nessa formação de profissionais, né, profissionais de saúde, principalmente, e toda a pesquisa, né, ela envolve a parte ética, que é uma parte que as pessoas, né, Priscila, às vezes não gostam muito, mas que é fundamental, né, para o desenvolvimento da pesquisa, e ela não só protege, né, as pessoas, a comunidade que está sendo trabalhada, como também os próprios pesquisadores, né? E como eu já falei um pouco, atuando nesses cursos, né, na coordenação e na docência de cursos principalmente agora, acho que voltou, né? Principalmente agora de pós-graduação, né? Então, assim, eu tive uma atuação, né, na Organização Mundial da Saúde. Hoje, né, eu estou mais ligada à Fundação Oswaldo Cruz, tá? E ao programa de entomologia médica da Faculdade de Saúde Pública, tá? O mestrado profissional, onde eu oriento, né, e também coordeno uma disciplina de geoprocessamento, aplicado à vigilância, né, desses artrópodes vetores. Então, assim, como veio essa paixão, né, essa in love, né? Então, como eu disse, começou na graduação. Na graduação, a minha orientadora, ela tinha um projeto, né, e que envolvia mosquitos do gênero Aedes, né, muito conhecido hoje, principalmente o Aedes aegypti, que é o principal vetor da dengue, zika, chikungunya, né, no Brasil. Então, a proposta era a gente trabalhar com esse grupo, né, de artrópodes e também utilizando, na verdade, uma ferramenta que eu nunca tinha visto na graduação, né, a não ser quando eu entrei no laboratório de geoprocessamento, que era o geoprocessamento, análises espaciais e sensoriamento remoto. Então, assim, o que são esses artrópodes, né? Então, eu coloquei aqui umas fotos, né? Tem um mosquito, esse mosquito, às vezes, dependendo do local, né, do nosso país, ele recebe algumas outras denominações, mas nós temos um mosquito aqui, esse daqui é um anófilis, né, é um vetor da malária, nós temos o carrapato, nós temos a mosca, nós temos o barbeiro, né, bem conhecido como barbeiro, mas o triatomínio. Aqui nós temos os flebotomínios também, né, transmissores, né, estão relacionados aí com a leishmaniose. Enfim, então,
Esses artrópodes, né, a gente chama de artrópodes, por quê? Porque ele vem de uma palavra grega que significa pernas articuladas. Então, se a gente for olhar cada um desses insetos, né, eles têm realmente essas pernas articuladas. Então, o corpo desses animais, eles são todos segmentados, né, e ele tem um que a gente chama de exoesqueleto, essas estruturas, né, que são bem rígidas. Então, esse é o grupo que eu trabalho, mas o meu grupo preferido, né, são os mosquitos, sejam esses mosquitos, né, os vetores de dengue, zika e chikungunya, ou também os anofelinos, que são os vetores da malária, que também são mosquitos muito bonitos e mosquitos belíssimos, e eu digo que as fêmeas desses mosquitos, elas são muito elegantes. Então, foi assim que tudo começou na graduação, né, com essa proposta de trabalhar com os Aedes, né, e geoprocessamento. E aí eu trago, assim, de forma bem resumida, alguns achados, né, ao longo desse percurso. Por exemplo, esse daqui foi o meu trabalho de conclusão de graduação, né, ele não foi publicado, mas a ideia era a gente observar, né, se a ocorrência de formas imaturas de Aedes aegypti nas residências próximas a alagados, né, localizados no subdistrito de Guarulhos, desculpa, em Campos dos Goytacazes, era maior do que fora dessas áreas. Porque Campos dos Goytacazes tem até aqui um mapa, né? Ele tem algumas lagoas, alguns alagados, alguns corpos d'água, né? Que são esses daqui representados. E tem uma população que mora muito na beira desses alagados. Então, a gente começou a observar que na beira desses alagados também tinha muito lixo, né? Então, o que nós pensamos e qual foi no momento a nossa hipótese, né? Que aqueles lixos que estavam ali, na verdade, eles eram criadores, né, para mosquitos do gênero Aedes, principalmente, e que a população estava exposta, né, a esse risco de adoecer por dengue. Então, eu trouxe até para mim. Então, essa daqui é a minha foto, é uma relíquia, né, da graduação. Então, a gente passeava em todas essas bordas desses alagados, né? E como era alagado, eu não sei como é que vocês chamam aí, mas lá a gente chamava de taboas, né? Então, ficava um banco de taboas. Então, assim, a gente conseguia pisar nessas taboas. E os lixos ficavam por ali espalhados. Então, a gente, com o GPS, né, com uma bacia, aqui, não sei se dá para vocês verem, mas era uma pipeta que eu usava, então a gente ia coletando essas larvas, levávamos para o laboratório, tínhamos todo um apoio do Centro de Controle de Zoonose do município para a identificação desse material. E, além disso, a gente conseguiu também os casos, né, confirmados de dengue do município. Então, nós íamos percorrendo nesse entorno, aqui, identificando todas essas casas com o GPS. Então, o que a gente observou, né, fazendo uma análise com construção desses buffers, né, com essas zonas, foi que quanto mais próximo desses corpos d'água, maior o número de casos, né? Quanto mais distante, menos casos de dengue eu tinha. Então, esse foi o meu primeiro start de trabalhar com essas tecnologias, né? E também com esses grupos, com esse grupo de mosquito. E aí, como eu já tinha mencionado antes, né, surgiu essa vontade de fazer, de aprender um pouco mais. Então, eu ingressei na especialização em entomologia médica, que existe até hoje lá na Fundação Oswaldo Cruz. E aí, lá, quem me orientou foi a doutora Nildimar. A nossa ideia era trabalhar com pontos estratégicos.
E o que são pontos estratégicos quando a gente pensa em dengue, né, e Aedes? São ferro velho, borracharia, né, cemitério, são essas áreas que não são imóveis residenciais, né, mas são áreas que têm uma maior probabilidade de você encontrar esses mosquitos vetores. Então, nós escolhemos, né, 3 áreas aqui no Rio de Janeiro: Higienópolis, Tubiacanga e Palmares. Essas áreas são completamente diferentes em níveis de paisagem, de estruturas, né? Você tem em Tubiacanga uma área muito mais urbana, em Higienópolis, uma área muito mais urbana. Tubiacanga já fica ali na Ilha do Governador, então tem a questão ali, né, da Bahia também, então muitos barcos, né, uma vila de pescadores, na verdade. E em Palmares, você já tem uma mistura desse urbano com uma área mais periurbana, então tem muita vegetação, muita sombra, né, ocasionado por essas árvores. Então, o que nós fizemos ali foi instalar algumas armadilhas para coletar tanto o mosquito adulto, né, quanto os ovos de Aedes. Então, espalhamos isso por essas áreas, já referenciamos essas armadilhas, né, utilizando o GPS, e depois a nossa ideia era atribuir, né, não só ter latitude e longitude, mas também a gente ter o valor, ou seja, o número de ovos ou o número de mosquito adulto dessas armadilhas, e tentar identificar áreas de risco, né, ou áreas mais propícias para o desenvolvimento e para a manutenção desses vetores, né? Então, esse artigo, ele foi o meu primeiro artigo publicado, né, na Acta Trópica. Então, aonde a gente mostrou que tem sim, né, que tem áreas que você tem muito mais ovos, e esses ovos eles estão relacionados com a exposição desses recipientes, né, porque você pode ter um recipiente, mas se ele está exposto, né, à ação da chuva ou de água, ele vai ser um criadouro potencial. E aí você vai ter um número elevado tanto de ovos quanto de mosquitos adultos. Aí é interessante que cada uma das minhas etapas, ela foi passando, eu fui vendo a necessidade de aperfeiçoar alguma coisa, né? Então, a especialização supriu uma deficiência da minha graduação, né, que era estudar um pouco mais sobre a ecologia, até mesmo sobre a taxonomia desses grupos, né, de artrópodes, mas faltava ainda um pouco mais, que era estudar essa parte de geoprocessamento, né, sensoriamento remoto. Então, eu fui para o INPE, em 2008, fui orientada pelo Dr. Miguel, né, que hoje é o diretor lá do Instituto, a pensar, né, agora de uma forma em que eu não tivesse que ir ao terreno, mas que eu conseguisse extrair todas essas informações através de imagens de satélite de alta resolução, alguns padrões de paisagem que poderiam estar relacionados com a distribuição dos vetores, dos mosquitos Aedes, no caso. Então, a gente começou a estratificar, né, já em 2008, trazendo muito essa palavra que hoje está muito em voga, né, a estratificação de áreas de risco, mas aqui utilizando essas imagens de satélite. Então, nós fizemos algumas combinações, usando diferentes imagens, com diferentes resoluções, gratuitas, né, que a gente conseguisse observar esses elementos da paisagem que pudessem estar relacionados com essa dinâmica de transmissão de Aedes. Então, assim, foi um trabalho bem árduo, né, porque envolveu muitas etapas, né, do sensoriamento remoto, como o processamento dessas imagens, a classificação dessas imagens, né, utilizando uma classificação orientada ao objeto,
em que a gente conseguia separar os objetos a partir do seu formato, tamanho, né, e algumas características textuais que a gente conseguia, de alguns atributos que a gente conseguia extrair na imagem, e a gente gerou um mosaico de classificação. Isso é uma coisa que a gente ainda tem muita vontade, a gente segue testando, né, quando a gente pode, mas é testar se essa classificação de um nível mais macro, né, onde você tira o olhar da residência da pessoa, mas você consegue olhar não só a residência do morador, mas você consegue olhar em todo o seu entorno, né, como é que isso funciona quando a gente pensa nessas doenças de transmissão vetorial, né? Então, essa foi minha proposta de mestrado, né, no INPE. E aí, quando eu terminei o mestrado, a minha proposta era de validar esse meu modelo. Como assim validar? A ideia era de escolher uma área, né, aplicar a metodologia de estratificação, instalar algumas armadilhas e ver se essa classificação ela realmente condiz com esse padrão de transmissão ou não, né? Se numa área que eu digo que ela é de alto risco, por ela ter elementos da paisagem, né, associados a esse vetor, se realmente aquela armadilha, ao longo do tempo, ela vai produzir muito mais ovos do que uma armadilha numa área que ela tem elementos da paisagem que não são tão... são importantes, mas não são tão importantes assim nesse contexto de transmissão, vamos colocar assim. Mas aí, eu me deparei com um desafio um pouco maior, que não era trabalhar, né, com os AEDs, mas sim voltar o olhar para um outro grupo, né, de mosquitos que eu nunca tinha trabalhado, que tem um padrão de distribuição, uma ecologia, um comportamento totalmente diferente, que já eram os anofelinos. Então, o desafio foi trabalhar na Amazônia, né, desenvolvendo uma tese de doutorado, onde o objetivo era avaliar como as alterações antrópicas de um dado município, né, poderiam influenciar no desenvolvimento e na manutenção dessas formas imaturas de anofelino e, consequentemente, no aumento e manutenção da malária naquela área. Então, era uma área com um elevado número de casos, né, de malária, e tinha muitos tanques de piscicultura, que foram construídos principalmente porque o município, na época, né, ele tinha déficit de peixe no rio, e aí os moradores decidiram, então, construir tanques de piscicultura e terem os seus próprios tanques para auxiliar na subsistência. E aí, só que esses tanques, numa área que é endêmica para malária, eles começaram a servir de criadores para esses mosquitos. Então, avaliamos, né, alguns corpos d'água, alguns tipos de corpos d'água que não foram só os tanques, mas foram alagados, igarapés, que é muito comum naquela região. E a gente fazia coletas, né, de manhã e tarde também, e uma identificação das espécies. Porque nós temos, na região amazônica, o principal vetor é o Anopheles, né, que agora é o Nissorhynchus darlingi, porém, nós temos outras espécies também que são vetores que nós chamamos de secundário, né, vetores potenciais também, e outras espécies que também participam dessa transmissão na ausência de darlingi, ou junto com darlingi também. Então, coletávamos essas larvas eram identificadas, né, no laboratório. Também coletávamos mosquito adulto em área de alta transmissão de malária, para a gente tentar entender um pouco como é que aquela área contribuía, né, para a manutenção dessas formas imaturas. E o que a gente observou, que dentre esses principais criadores, os tanques de piscicultura, quando não tratados, né, porque a gente também tinha
um inquérito que a gente fazia aos piscicultores sobre a questão de tratamento, enfim, desses tanques de piscicultura. Então, os tanques não tratados devidamente, eles eram focos, né, eles eram criadores principais para os anofelinos. E quando os moradores, né, eles cuidavam dos seus tanques, o que a gente percebia é que o tanque não tinha nenhuma larva. Então, a importância desse monitoramento dos tanques de piscicultura, mesmo, né, uma pergunta, mesmo tendo os peixes, né, porque as larvas sempre conseguem e procuram refúgio naquelas vegetações de borda desses tanques de piscicultura, né, que eram tanques escavados. Então, aqui também eu trago algumas fotos, né, da minha consultoria, porque esse trabalho que eu desenvolvi no doutorado, ele me deu abertura, né, ele me deu essa possibilidade de ser selecionada para atuar na Angola, na construção, né, na elaboração do primeiro manual deles de controle de vetores. Então, lá nós treinamos, né, os agentes, né, como a gente conhece aqui, os agentes de endemias, só que lá eles têm um outro nome. Então, nós treinamos os agentes, nós instalamos em algumas áreas, né, houve trampas, nós treinamos o pessoal do laboratório, nós ajudamos, né, a eles a terem um primeiro laboratório de entomologia. Eles já tinham, né, eles têm um laboratório, mas numa outra província e não na capital. Então, agora eles têm um laboratório. Em 2021, quando eu voltei, esse laboratório já estava totalmente diferente, porque o CDC fazia alguns experimentos lá, né, com algumas espécies de anofelino. Então, eles acabaram equipando esses laboratórios. Então, assim, já tinha uma outra estrutura, mas eles usavam eram 2 containers, né? Então, eles usavam tanto para fazer esses experimentos com inseticida para anofelino, como também para outros grupos de vetores. E aqui eu vou trazer de forma bem rapidinha, né, o projeto no qual eu faço parte hoje, né, já participei de alguns outros projetos, mas vou trazer o projeto mais atual, né, que a Priscila, o Xisto e a Márcia de Patos, eles têm nos apoiado grandemente nesse trabalho, na parte do sertão. Bem, o Harmonize é um projeto chamado de harmonização de dados de saúde, né, multi-escalas, tanto espacial quanto temporal, em áreas sujeitas à mudança climática. Ele tem uma coordenação, né, da doutora Rachel, de Barcelona, e hoje o projeto ele acontece em 5 áreas, né? Então, na República Dominicana, na Colômbia, no Peru, e 2 áreas foram escolhidas, né, para estar desenvolvendo esse projeto aqui no Brasil. Uma área no Baixo Tocantins, no Pará, que envolve 2 municípios, Mocajuba e Cametá, e aí, né, na verdade, não aqui, mas aí no sertão da Paraíba, em Patos e Mãe d'Água. Então, como eu já disse, né, esse trabalho envolve essas 2 áreas, tá? E a ideia é entender como essas áreas atreladas às mudanças climáticas, elas estão influenciando algumas doenças transmitidas por vetores, principalmente dengue, tá? Malária, chagas e as leishmanioses. Então, a gente conta tanto com dados macros, né, que são as imagens de satélite, dados censitários, enfim, como também dados mais pontuais, que são entrevistas, né, as coletas de informação com a população de modo geral, e principalmente o uso de imagens de drone para captar esses padrões de paisagem, né, para captar, na verdade, elementos de paisagem que a gente talvez não consiga
a primeira forma é observar, né? Então, esse trabalho, ele funciona como uma coparticipação, não só de pesquisadores, mas também da comunidade. A gente organiza alguns workshops junto com as pessoas, né, com os nossos colaboradores locais, e nesses workshops a gente discute questões importantes, pertinentes, nessa temática de mudanças ambientais e climáticas e como isso interfere, né, nessa dinâmica dos vetores, e faz com que eles também participem no conhecimento, no reconhecimento do território através dessas imagens obtidas de drone, ou até mesmo no Google Earth, a princípio, né, para identificar quais seriam as áreas importantes para serem sobrevoadas, ou porque tem casa, ou porque já é recorrente o aparecimento de algum tipo de vetor, né? E no final, a ideia é a construção de um documento de diagnóstico de saúde, um policy briefing, que a gente devolve para o município. Então, aqui tem uma parte desse estudo que a gente desenvolve, né, lá no Baixo Tocantins, porque apesar da gente ter 2 hotspots, 2 áreas de estudo, no Baixo Tocantins, né, no Pará, nós temos algumas atividades que nós não desenvolvemos no sertão e vice-versa. Então, no Baixo Tocantins, a gente tem uma vigilância, não chamaria de vigilância, mas algo muito específico com a questão da entomologia, né? A gente faz uma observação muito pontual, instalando algumas armadilhas, né, em áreas que a Secretaria de Saúde nos aponta como áreas importantes para estar monitorando algum tipo de vetor. Então, a gente vai lá e faz uma coleta, mas, como eu disse, é muito pontual. Então, a gente instala algumas armadilhas, como essa daqui, que são ovitrampas, um vasinho preto, vasinho de planta, com furos laterais, né, e uma paletinha de eucatex. A ideia é que a fêmea do mosquito, né, ela seja atraída por esse local, porque ela tem um atrativo, tá? Ela é atraída, coloca os ovos nessa paletinha, a gente leva e contabiliza. Aqui eu não sei se ficou muito claro para vocês, mas depois eu posso aumentar. Se alguém tiver interesse, tem uns pontinhos pretos aqui que são os ovos de Aedes, então é bem pequenininho mesmo. A gente coloca CDC luminosa, né, para capturar flebotomínio. Na Amazônia, né, a gente tem um outro padrão quando a gente pensa em doença de Chagas, então lá está muito relacionado com a questão do consumo de açaí, né, e de alimentos. Então a gente colocou essas sticks, né, clamps, que são essas armadilhas, que na verdade é uma gaiolinha, a gente coloca ali dentro um pintinho e coloca nessas palmeiras, né, bem mais fechados, onde os triatomíneos eles costumam estar, e a gente deixa ali de um dia para o outro. Nessa armadilha, a gente, em volta dela, a gente coloca uma fita dupla face, porque o triatomíneo ele é atraído, né, pelo odor do pentinho que está ali, né, pelo CO2, então ele fica grudado nessa fita, né? Então, assim, a gente consegue contabilizar. E também nesses lagos, né, nesses tanques de piscicultura, as coletas entomológicas. Então, nas áreas que foram apontadas para a triatomina, a gente não encontrou nenhum, mas a gente encontrou algumas larvas de anofelino, mas não darlinde, mas outras larvas que também são consideradas importantes quando a gente pensa na transmissão de malária, mas também lá não tem nenhum caso de malária, Lutsomia longipalpus, né, e tinha ovos de Aedes aegypti nas áreas rurais e na área urbana. E aí o interessante é que na área urbana, na área rural, desculpa, né, que nós encontramos algumas larvas, né, de albopictus. A gente tentou fazer um experimento similar ao que foi feito na minha dissertação de mestrado, né, identificando pequenas áreas, tá, relacionadas ao vetor,
numa célula de 30 metros, e olhando para uma área maior, aonde a gente tem outros elementos da paisagem que estão muito mais ligados à circulação humana do que ligados ao vetor em si, e para identificar áreas de risco, né, de transmissão. Então, identificamos nessas imagens, né, a gente levantou a priori elementos de paisagem que são importantes para essa discussão de quando a gente pensa em arboviroses, quando a gente pensa em Aedes, principalmente Aedes aegypti, né? E aí, identificando, né, nós dividimos essa paisagem em diferentes, em células, né, em grids celulares, como mostra aqui, né, cada célula, né, tem um conjunto de paisagens que foram identificados, elementos de paisagem, e atribuímos riscos para essas paisagens, né, que variavam de alto, moderado a baixo risco. E o que a gente observou, né, instalamos ovitrampas, né, aquelas armadilhas de potinho preto, em algumas dessas áreas, e assim, a gente não tira nada de muito conclusivo, mas algumas áreas, né, esses pontinhos brancos aqui são as ovitrampas, tá? Os quadradinhos, as células, né, são essas áreas de risco. Então, assim, algumas ovitrampas estão, né, nessas áreas, né, de risco, elas foram produtivas para Aedes albopictus, mas, como eu disse, foi apenas uma observação, né? Essas armadilhas ficam durante uma semana. A gente repetiu esse experimento de novo, agora não só com 16 armadilhas, 14, 16, mas agora a gente espalhou bastante armadilha no território, a gente ainda não tem esse resultado, elas ficaram também durante uma semana, mas a gente tentou espalhar essas armadilhas melhores, de forma mais equilibrada, né? Pegando essas diferentes classificações de risco feitos a priori, sem a pessoa conhecer a paisagem, né, e sem a pessoa também saber os resultados dessas ovitrampas. Uma outra atividade que a gente tem desenvolvido no Harmonize é um jogo, né, que foi desenvolvido pela doutora Raquel Lanas, um jogo de transmissão, né, que envolve não só a Aedes, não só a Anopheles, mas também pode ser aplicado para outros vetores. Então, a ideia é que se entenda um pouco de como aquela doença é transmitida, quais são as formas de proteção e de controle daquelas doenças que a população pode também fazer uso, né? Tanto com relação ao ambiente, como com relação quando é mosquito, a você ter telas, né, em casa, enfim, todas essas coisas. A questão da vacina, né, que é uma forma também de proteção. Lá no Baixo Tocantins instalamos algumas estações meteorológicas e a gente tem monitorado isso ao longo do tempo. E aqui, né, para quem tiver um interesse de conhecer um pouquinho mais do projeto, de alguns dados mais macro, né, desse projeto, a gente tem esse link, né, de clinisaude.isict.fiocruz, onde vocês podem achar alguns dos dados macro, né? Então, a gente consegue observar, tanto para a área do Baixo Tocantins, quanto para o semiárido por município, né, alguns indicadores tanto relacionados aos vetores, quanto à água, quanto ao ar, né? Quanto a eventos extremos, se houver, indicadores sociais também é possível a gente obter aqui nesse site. Então, como é possível ver aqui, né, a gente consegue ver a distribuição da população, a rede de saúde, né, de Mocajuba, quantos hospitais públicos, privados, quantos postos de saúde tem, e qual a taxa de incidência, né, de dengue desde 2001 até atual, tá? E também nesse link, né, é possível a ideia inserir fotos, né, fotos de locais, e, enfim, fazer um pouco tipo um Google Earth, né, que às vezes você consegue ver algumas fotos ali associadas. E os dados da Estação Meteorológica do Baixo Tocantins, eles estão disponíveis também nesse site, né? Então, onde a gente consegue ver a temperatura, o índice de quentura, né, que é uma terminologia que eles usam bastante lá na região,
né, para se referir a esse aumento de calor, tá? E já aqui, desculpa, eu não coloquei, pensei que eu tivesse colocado, já aí, né, na parte do semiárido, nós tivemos alguns minicursos, né, ministrados de geotecnologia e saúde, tanto para estudantes da Federal, né, de Patos, quanto também profissionais de Patos e de Mãe d'Água, né? Então, nesse minicurso foi abordado como classificar essas imagens de drone. Como foi o minicurso, né, foi algo mais exploratório, né, a aquisição das variáveis socioeconômicas, a possibilidade de integração e de modelagem desses dados, né, tudo no ambiente SIG. Porque eu não vou repetir novamente, mas a gente também aplicou esse jogo de transmissão, né, que pode ser para todas as faixas etárias, também em algumas escolas, mas pode ser usado para o setor saúde, pode ser usado em universidade, então ele pode ser adaptado, tá? E aqui é só para a gente ter uma ideia, né, de como que a gente olha esses elementos da paisagem quando a gente pensa nessas doenças. Aqui é para a leishmaniose, que é um problema, né, é um problema pertinente aí para a região. Então, a identificação, né, de alguns elementos que têm um peso, né, maior para essa classificação, como a questão de lixo, como a questão de galinheiro, como, né, curral, enfim, todas essas coisas, a questão de cachorro, né, na rua. Então, enfim, com todos esses elementos, né, é possível aqui, a área de Cruz da Menina, em Patos, é possível fazer essa classificação, que agora tem sido, né, validada através ou dessas coletas, né, que são feitas, aqui é feito, as coletas entomológicas é feito pelo grupo da Márcia, lá de Patos, né, que tem uma coleta sistemática aí dos flebotomínios, tá? E, para a gente finalizar, um outro projeto que eu trabalho é um projeto que já existe há 16 anos na Fiocruz, que é chamado Observatório de Clima e Saúde. Esse é o site onde está ancorado também aquela parte que eu mostrei para vocês, né, relacionado tanto ao Baixo Tocantins quanto ao Sertão, tá? Então, o observatório ele tem uma única missão, que é reunir diversos dados, diversas fontes de dados, diversas informações, tecnologias, né, que avaliem o impacto das mudanças climáticas, né, e ambientais na saúde da população. Então, aqui vocês vão encontrar diferentes links, né, e vocês podem observar como está o comportamento das doenças, por exemplo, relacionado ao ar, à água, aos vetores, aos eventos extremos e alguns indicadores socioeconômicos, né? Então, é possível visualizar todas essas informações no mapa, né? Escolhendo aí qual o melhor indicador, e existe uma gama de indicadores. Um outro link super interessante que está dentro do observatório é o alerta ar, tá? Então, é possível ver aí, principalmente ali na região aqui, né, da Amazônia, a questão das queimadas e como isso pode interferir, né, nos problemas de saúde relacionados a problemas respiratórios, enfim, etc. Né? Muitas pessoas têm usado para gerar notas técnicas, né, dando recomendações. Então, aqui você consegue, né, escolher a UF, escolher o município, né, e saber qual é a previsão para os últimos anos, né, ou para o último período dessa questão relacionada ao ar, tá? E aqui eu termino minha apresentação dizendo que coloquei essa escadinha porque eu acho que simboliza, né, a gente sempre está aprendendo, a gente sempre está subindo cada vez mais um degrauzinho quando a gente pensa na nossa vida acadêmica, né, científica. Então, aqui é desde a graduação, aí vem passando, né, por algumas fases, algumas experiências que eu tive, né, fora do país também, né, o doutorado sanduíche que eu fiz na Universidade de Emory, nos Estados Unidos, a coordenação de uma disciplina, né, com alunos, professores e técnicos. Então, foi uma experiência muito grandiosa, e é isso, né? Então,
Priscila, novamente, muito obrigada. Desculpa, aí não sei se eu passei do tempo, estava aqui tentando controlar um pouquinho, faltam 2 minutos, né? Então, Priscila, muito obrigada. Espero que tenha sido atendido, né, a perspectiva desse momento. Parabéns pela palestra, amém. Eu queria iniciar com perguntas, mas eu vou abrir também para outras pessoas perguntarem, tá certo? Uma coisa que eu queria te perguntar inicialmente, para quem quiser seguir os teus passos, né? Porque você acabou sendo uma pesquisadora praticamente transdisciplinar, né? Quais os autores são principais e referências que são mais importantes? E aí eu queria abrir também para alguém que queira perguntar. Eu respondo ou... Eu acho que sim, acho que não tem... Tá. Carol deu só um recado. Tá. Então, acho que primeiro foi o Cristóvão, né, Barcelos, foi uma referência para mim nessa parte de processamento e saúde, né? Porque o tempo é pouco, até o Miguel brincou hoje, né, comigo, falou assim, nossa, eu acho que você vai levar umas 3 horas, né, para abrir. Eu falei, não, a Priscila só me deu uma, eu falei, ainda vou falar no menos tempo. Então, assim, uma referência para mim, né, sempre foi o Cristóvão, o Miguel, né, o Antônio Miguel Monteiro, do INPE, a Nindimar, que foi minha orientadora e é uma referência, né, na parte de entomologia, né, quando a gente pensa em ecologia, né, desses insetos. Então são essas as minhas... A Cláudia, né, Codesso, também, nessa parte toda da modelagem. Então, são minhas referências. Alguém tem mais alguma pergunta? A Mirella falou que aprendeu um pouco mais, né, uma das alunas. Então, eu tenho outra pergunta, já que ninguém está perguntando. Uma coisa também, assim, que eu fiquei, assim, pensando, né, em termos, assim, de conselho, qual conselho você daria para um aluno de graduação, né, que seria a síntese daquilo que você acredita que seja importante para a pessoa ser uma pesquisadora, né? No caso, eu vejo você mais como o perfil de pesquisadora. Eu acho que a persistência, né? Eu digo para um aluno, eu tenho um aluno, né, no mestrado profissional, e ele fala, professora, ele comentando comigo, ele falou assim, professora, eu acho que eu estou vivendo aquele momento. E é interessante, né, você ouvir isso. Professor, eu estou vivendo aquele momento que eu acho que eu tenho que sair de casa. E aí eu parei, né, falei, o que eu vou responder para ele? E é interessante porque quando eu fiz a graduação, eu também tive que sair de casa, né? Então, eu fui morar, mesmo que fosse no Rio, né, mas era em outro município do Rio, era bem distante da minha família, e como eu disse, eu trouxe um pouco a minha família porque, assim, a gente também não tinha recursos, né, então era difícil para me manter num outro município, mesmo que fosse no mesmo estado, mas enfim, eu acho que a persistência, sabe, não me deixou parar esse desejo de sempre aprender, querer aprender uma coisa nova, né? Eu não detenho todo o conhecimento, me falta, né? Mesmo tendo feito, né, assessoramento remoto, tem muitas coisas que eu não mexo, né? Enfim, faz com que você possa, né, vislumbrar outras coisas. E como eu apresentei, né, no meu primeiro slide, né, no segundo slide, mostrando exatamente que o nosso caminho ele tem essas curvas, né? E eu acho que em todas essas curvas, ou essas paradas, ou essas lombadas, né, que às vezes tem no caminho, são aprendizagens, são aprendizagens, né, para a gente. Então, assim,
foi interessante que, para mim, uma coisa foi puxando a outra. Isso não quer dizer que para uma outra pessoa seja a mesma coisa. Mas foi possível, né? Eu refletir e seguir e ver que essas foram as janelas que foram sendo abertas, né? Eu não falei do pós-doc, do doutorado de sanduíche que eu fiz fora também, que foi uma oportunidade. Eu nunca tinha saído do país, foi até antes de ir para Angola, e uma outra língua que não era minha. Quando eu entrei no avião, eu falei, eu quero voltar para o Brasil, né? Eu acho que vou dar certo aqui. E, na verdade, foi assim, foi um desafio que gerou um estresse, uma ansiedade, mas foi algo muito gostoso de ter experimentado, né? E quando eu voltei, eu falei para amigos meus, vão porque é uma experiência que cada um precisa ter, né? Então, às vezes, a gente também sair da nossa zona de conforto é uma coisa boa também. Obrigada, viu? Né, eu achava que eu te conhecia um pouco, mas assim, realmente é espetacular. Não só o currículo, né? Eu já conheci a pessoa, que eu já tenho um apreço muito grande por você, mas assim, o teu currículo, o teu trabalho, como que você conseguiu concatenar, né, todo esse teu trabalho para poder dar certo, fazer dar certo. Isso aí foi super importante. Realmente, parabéns, viu? Pelas escolhas, inclusive. Obrigada, Priscila. Obrigada a todos que tiraram esse tempinho para estarmos juntos aqui, né, conversando um pouco. Então a gente encerra por aqui.